criar esses mini hábitos, né, Rafa? Essas estruturas pequenas, né? Ontem eu tava fazendo uma consulta online até com a Andressa, e aí ela tava falando pra mim que ela tá com muita dificuldade ainda de fazer exercício continuamente. Ela tá fazendo 3 vezes na semana. E aí eu falei pra ela, falei, olha, já tá muito bom, né? Você tá começando, estruturando. Por que que você não tenta nos outros dias começar 15 minutos? Fazer 15 minutos, né? Então, para que isso? O objetivo não é a gente pensar na perca calórica nesse sentido, é no hábito, né? Ela começar a inserir o hábito na vida dela, que a partir do momento que a gente vai colocando essas mini tarefas, né? Essas mini atividades, a gente também vai organizando a vida ali, a agenda, né? A rotininha matinal, enfim, aquilo que vai também dar energia para o paciente ter mais foco, né? E outro conceito que eu acho muito importante também é a gente tratar a ansiedade. Né? É, Às vezes as pessoas não têm foco em algo porque elas são extremamente ansiosas e muitas vezes desorganizadas, né? Então, assim, é difícil a gente manter o foco com uma cabeça cheia e desorganizada também, né? é. Então, às vezes a gente tem até a boa vontade de, eu quero estudar, eu quero fazer não sei o quê, mas às vezes a pessoa não para poder se organizar, para saber quais são os passos que ela deve tomar, né? Então, acho que eu vejo muita mente confusa também. Uma mente confusa não é capaz de manter o foco. É igual eu falo assim, lá em casa, eu não gosto de trabalhar em casa. Eu gosto de trabalhar na clínica. Por quê? Porque em casa, eu particularmente, se eu não tiver com tudo no lugar, eu começo a ver as coisas fora do lugar. E se eu vejo algo fora do lugar, eu tenho vontade de arrumar. Então, assim, para mim é isso. Uma cabeça, vamos dizer, limpa, pelo menos organizada, né? Te faz ser muito mais produtivo. Se você tem uma noite de sono, né, ruim, você não fica no outro dia com a mente lenta, né? Sem poder de decisão. E outra coisa também que é para complementar também, saiu novos estudos falando do exercício físico, né, Rafa? O exercício físico melhora o poder de decisão, gente. Então, assim, eu falo que quando eu trabalho com essa parte de produtividade, né? Porque os pacientes trazem muito pra gente, ô Bárbara, quero emagrecer, mas, ô Bárbara, eu tô andando muito esquecida, eu tô andando com a cabeça ruim. Tem algum suplemento para isso? Eu falo, tem. Tem adaptógenos, né? Tem nootrópicos, tem um monte de suplementos legais. É claro que para isso também, antes disso, a gente vai ver o quê? O fator nutricional. Se o paciente tiver com uma deficiência de ferro, de ferritina, enfim, nós vamos atuar ali no quesito nutricional dele. Mas muitas vezes esse paciente às vezes não tem uma rotina de exercício, né? Eu falo, nossa, quando eu tô no exercício físico lá no beach tênis, eu fico com a cabeça leve, sabe? Tranquila, é um momento para mim de diversão. Então, ter esses momentos ativos, né, todo dia, eu sempre faço muita questão com o paciente, faz exercício físico, mesmo que minimamente, né? Então, assim, eu até queria resumir isso, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas no quesito saúde e nutrição, do que pode otimizar o foco e a produtividade, né, seria organizar a agenda, organizar minimamente, né, a rotina, anotar tudo, tira tudo da cabeça e põe no papel. Acho que isso também ajuda bastante a organizar as ideias, né? É, E ter horário de sono, dormir e acordar. E colocar a atividade física na agenda. Atividade física eu acho que é muito importante, dependente de qual seja, né? Tem paciente lá na clínica que gosta, Bárbara, 2 vezes na semana eu faço yoga, 2 eu faço caminhada, 2 eu faço musculação. Não tem problema, né? Ter atividades diferentes também é importante, né? Então, eu acho que organizar a saúde e a cabeça também torna a produtividade maior, né? e isso tem reflexo diretamente, por exemplo, às vezes no faturamento da pessoa, o nível, né, nas relações saudáveis. Eu tenho uma aluna até essa semana, ela tem uma clínica de estética e ela tem 2 filhos, né, praticamente mãe solteira. E aí ela tava totalmente ansiosa, tomando várias medicações pra cabeça, depressão e tudo mais. Só que ela tava esquecendo de, assim, não é que ela tava esquecendo, mas a atividade física não tava sendo prioridade na vida dela. E aí, quando ela me procurou para trabalhar essa questão da produtividade, a gente construiu o quê? Uma agenda inteligente para ela, sabe? Onde ela consegue, de fato, organizar as coisas, fazer pausas ao longo do dia também, trabalhar ferramentas ali de gestão do tempo para ela ter conseguir executar as coisas de uma forma mais clara. E aí, nisso, coisa que ela não conseguia fazer, que era atividade física, a gente conseguiu um espaço lá de meia hora, né? Ela começou a fazer luta. Bárbara, assim, eu tava acompanhando ela essa semana, mas ela já começou há um tempo. Cara, você precisa ver o quanto que ela emagreceu.
entendeu? Ela tá super feliz com o corpo dela, tá se sentindo mais bonita, mais jovem. Ela falou assim, Rafaela, você não vai acreditar, a minha clínica, ela dobrou o faturamento. Só que eu falo assim, principalmente você que é dono de um negócio, você que é profissional autônomo, você depende muito da sua capacidade produtiva. E quanto mais importância você dá para esses aspectos, eu falo assim, gente, o que que é um CNPJ forte, um CPF forte? Que é o que? Isso que você falou, alimentação, atividade física, a hidratação, Autocuidado, né? autocuidado, sabe? Então, assim, são coisas que a pessoa que de fato ela tá buscando essa alta performance, ela não pode negligenciar. Aí você fala assim, gente, mas qual que foi, né, o que que essa mulher fez para ela dobrar o faturamento dela? Tá na construção do dia a dia, tá na construção da agenda, entendeu? Sim. Então, assim, são coisas que quando a gente começa de fato a implementar, gente, faz total diferença na nossa vida. E eu acredito muito, inclusive a gente gravou um podcast com a Ana, nossa aluna, ela gravou um podcast comigo e ela falou, olha, depois que eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a ter mais autoconfiança. Então, isso implicou em todas as áreas da vida. Então, eu acho que principalmente para nós mulheres, quando a gente se sente cuidada, quando a gente investe na gente e quando a gente cuida da nossa máquina, né? Naturalmente, nós nos sentimos mais confiantes, mais bonitas, É, mais alegres, mais felizes, né? é, Então, eu acho que, assim, a gente trazer essa pauta desse autocuidado, gente, é muito importante. Eu vejo, às vezes, as pessoas procurando o final, sabe? O final é sempre emagrecimento, né? Na maioria das vezes, né? Quando a gente trabalha com mulheres. E as pessoas têm mania de rotular as coisas, sabe? Ah, o exercício físico só funciona quando é 1 hora. E elas esquecem também do autocuidado, né? Tipo assim, gente, é melhor ir fazer exercício físico 20 minutos para você poder se sentir bem, para você otimizar a produção dos neurotransmissores, né? Da dopamina, da serotonina, da criação do hábito. Eu falo que a criação do hábito, ir nos 15 minutos é mais importante do que você ir 2 vezes na semana, 1 hora. Eu prefiro, às vezes, quando o paciente está começando pela questão da adesão ao hábito, ele colocar todo dia na agendinha dele pouco, porque ele vai se acostumando, né? Eu é, falo que é igual ao trabalho. é verdade.